Cara, mas assim, essa visão, desde que começou essa onda da periodização tática, muito em função lá dos anos 2000, começou o Mourinho a fazer sucesso como treinador e aí depois começaram a ter publicações sobre a periodização tática sendo divulgadas, e aí saiu de Portugal até chegar ao Brasil, e chegou no Brasil, primeiro as pessoas tiveram aquela ojeriza, né, de que, pô, era tipo você queimar, era tipo, você está queimando a Bíblia, tá? Você estava queimando o futebol total do Weineck, entendeu? Pô, se você fizer isso, não, isso vai de encontro a tudo que o mundo acredita. Isso está tudo errado, entendeu? Portugal nunca ganhou a Copa do Mundo. E aí começava aqueles absurdos loucos. E aí começou essa onda a crescer. E aí as pessoas começaram a não passar mais despercebidas. Pô, não tenho mais como falar mal. Eu preciso ler isso aí. E aí ferrou mesmo. E aí quando as pessoas começaram a ler, ferrou tudo aqui no Brasil. Porque Sim. começaram a interpretar das maneiras mais absurdas possível. Sim. E é tão absurdo que os caras não conseguem identificar a diferença entre uma ideia do treinador sobre o jogo, a ideia de jogo do treinador, ao modelo de jogo, que é o jogo praticado pela equipe. Entendeu? É o Sim. que a equipe realmente bota em campo. Que aí vai ter a influência do treinador, dos jogadores, da comissão técnica, da cultura do clube, de tudo isso que é falado. Entendeu? Exato. E aí os caras se perdem nessas coisas, aí começam a ler e começam a repetir as coisas que lê, só que não entende o que está falando, e aí fala muita besteira. Isso é um problema muito grande aqui no Brasil, porque as pessoas têm a necessidade de repetir, como você falou, as pessoas precisam. Era automatizar a parte técnica, agora é automatizar a parte tática. Tudo bem que elas não entendem o jogo, cara. O jogo ainda é Sim. incompreendido pela maioria não só dos treinadores, mas dos profissionais que trabalham aqui no Brasil, no grande geral. São poucos que têm um discernimento muito bom do jogo, do treino, do jogar, do como treinar uma equipe, como desenvolver uma equipe do zero, Sim. como pegar uma equipe de um treinador que joga de uma maneira, você tem que transformar essa maneira para a sua, que é diferente do outro, entendeu? Sim. E quanto menos o cara entende de futebol, que para mim isso é o cara entender de futebol, não só de modelo de jogo, ou de periodização tática, ou do que quer que seja, é o cara Claro. entender de futebol. O cara tem que entender como ele quer treinar, como ele quer jogar, como ele quer desenvolver tudo isso. E aqui no Brasil, para mim, existe esse conflito entre os profissionais de ideia, de interpretar e analisar conteúdo. E aí a questão de Portugal, por escrever em português, difundiu muito aqui. Entendeu? Você não Sim. vê brasileiro falando sobre literatura inglesa de futebol ou sobre literatura francesa. Não vê. Sim, e que tem Aqui a muitas gente não coisas. vê. Entendeu? Então é muito complicado isso, cara, assim, do mercado brasileiro de interpretar o que os portugueses escrevem, até porque, além de tudo, os portugueses têm uma maneira de pensar muito diferente dos brasileiros. Então, Claro. quando eles escrevem alguma coisa, eles são muito literais, geralmente. Assim, você pode falar melhor até do que eu. Eles são muito literais. Então, eles são muito Sim. mais detalhistas em algumas coisas, eles são muito mais. E brasileiro é mais solta, mais largada, mais coisa. Então, Sim. cara, as pessoas têm muita dificuldade de entender. Vai, óbvio, do cognitivo, que a gente fala, Uhum. mas os caras têm muita dificuldade de interpretar o que é falado em Portugal. Verdade Sim, é essa, sim. entendeu? Então a gente vê coisas absurdas aqui. Teve uma vez que eu tive que ouvir que a maioria dos times da Série A do Rio de Janeiro praticam a periodização tática. Isso você inclui Bangu, Madureira, Boa Vista. Eu tive que ouvir isso, cara. Entendeu? Que Pô, os clubes que está na moda aí, os clubes da Série A fazem a periodização tática. Pô, Alberto é testemunha, estava Não, é comigo. verdade, tava lá. infelizmente, não. Caralho, Pode como é que eu vou falar, pode discutir, falar. cara? Como é que eu vou falar de modelo de jogo com esse cara? De ideia, É, não. de princípios? Foda-se. É, Era não, não outra dá. parada, repete, não sabe nem o que tá falando. E falou. Exatamente. Faz E assim, parte. é o que o Pedrão falou, não é questão de ser periodização tática ou não, é primeiro entender o É jogo, até verdade. porque tem outras metodologias e
cada vez mais que eu fui conhecendo outra, prefiro não me prender a uma. É isso aí. Então, você pode pegar coisas boas de cada uma, mas hoje talvez a que eu mais me identifique seja a periodização tática, por estudar mais ela, mas tem outras tantas muito boas que você pode pegar um pouco de cada, só que para isso você precisa entender, né? Precisa ler, precisa principalmente entender o jogo. Então, acho que até um treinador que não leu nenhuma... Aliás, o treinador atual que eu trabalho, ele não é tão adepto também a essas questões de leitura, mais teórico, mas ele é um cara que ele tem um auxiliar, um adjunto que é muito forte nisso e ele tenta entender o jogo a partir daquilo. Então, já teve discussão de treino de um dos adjuntos falar, vamos botar uma regra tal. E ele olhar e pensar, não, mas isso aí no jogo não vai acontecer para mim, eu não quero que isso aconteça, para que eu vou colocar essa regra? Ah, mas vou potencializar tal coisa, não vai acontecer. E aí depois o próprio adjunto fala, realmente não é algo que seja bom para o que você quer. Então, no mínimo, ele entende o jogo, ele sabe o que ele quer com a forma de jogar dele.